Nossa nutróloga, sempre linda. Doutora Liliane Opperman, bem-vinda. A gente já tá combinando, eu acho legal isso. É uma sintonia aqui. Não é? Eu tô de total look e você está com o fundo aí, né, da cartela, representando o colorido. Já que eu não tenho seu bronze, a gente tem que ter uma corzinha. Doutora, eu vou te dizer que o bronze realmente foi, foi uma conquista. Tô feliz, né? Não, porque eu passo, assim, a maior parte do ano também bem sem bronze, vamos dizer assim, né? Você sabe. Agora, quando eu tomo um pouquinho de sol, protege muito o rosto e tal, mas realmente fiz pelo menos um mês do ano ficar queimada. Se algum dia eu bronzear, eu vou ficar igual o seu não bronze. Vermelhinha. O seu sem bronze. O seu sem bronze da Carol é o que eu posso um dia conseguir de bronze. Doutor, o negócio é o seguinte, a gente está aqui brincando e tal, e é sempre gostosa essa descontração, mas o assunto de hoje é extremamente importante, porque a gente vai falar de fibromialgia, um dos grandes desafios da medicina e uma das maiores, eu acredito, patologias que acabam com a qualidade de vida de qualquer pessoa, né? É um prejuízo enorme na qualidade de vida. E é uma doença muito subdiagnosticada, a gente fala que é uma doença órfã, né? Que ela não é, ela é da reumatologia, ela é do clínico, é da ginecologia, o nutrólogo cuida. E assim, a maioria das pessoas que tem não sabem e muitas pessoas que acham que tem pode ter uma outra coisa e às vezes passa anos acreditando que tem fibromialgia. Então acho que todas essas diferenças a gente vai poder esclarecer hoje. E uma coisa que eu vou contar para quem está assistindo é que eu também tenho fibromialgia. Jura, doutora? Você tem? Eu vou dizer que eu tinha, né? Aliás, a fibromialgia é uma doença crônica que tem controle, que a gente tem que estar sempre cuidando, com o estilo de vida, com os cuidados. Então, hoje eu posso dizer para você que eu estou sob controle, mas que a gente não pode esquecer que qualquer coisa ela volta lá. Doutora, que grande, né, assim, depoimento, não podia imaginar. Então, gente, aproveitem para fazer perguntas no @VocêBonitaTV. E o primeiro, fato ou fake na tela. Olha lá. Fato ou fake, a fibromialgia é um tipo de artrite. A nossa plaquinha está aqui, que a gente veio para cá e a plaquinha veio para cá. Então, eu não sei se é essa. É ou não é essa? Não é essa. Não é essa. É fake. Então, carimba na tela. É fake. Enquanto a nossa plaquinha de fake chegará rapidamente. É fake, não é né? um tipo de artrite. As pessoas confundem porque muitos reumatologistas cuidam, né, da fibromialgia, porque ela tem dores osteoarticulares, musculares e acaba sendo uma doença que a pessoa tem poliartralgias, por isso que ela se confunde com artrite, porque são vários pontos, né, que a gente chama até de tender points. Tá. São dores que acontecem em joelho, quadril, cotovelo, mandíbula, região superior da escápula e região lombar. E são 18 pontos, todos precisam ser palpados. Geralmente você não tem uma dor quando você palpa a sua testa, você sente uma pressão. Mas o paciente com fibromialgia, ele, ao invés de sentir uma pressão num ponto, ele sente aquilo muito doloroso, porque tem uma percepção à dor aumentada. E somente nesses pontos já conhecidos ou podem ter pessoas que vão apresentar essa mesma questão de não sentir uma pressão, mas sim uma dor, em outras partes que até não são comuns? Tem sim, tem outras partes e tem outros sintomas além de dor, como por exemplo, relação com formigamento, né, a parestesia. E assim, a gente chama até de síndrome fibromiálgica, porque a dor é um dos pontos. Entendi. A pessoa tem fadiga, ela sente o sono não reparador, ela pode ter intestino irritável, alterações neurocognitivas, inclusive de humor, porque vamos combinar que com dor também não dá para se ter muito humor, mas muitos pacientes são diagnosticados, inclusive, com depressão. Olha só. Por quê? Porque você tem dor, você não tem vontade de fazer as coisas, você tem fadiga. Sim. Então, a pessoa acaba ficando sem vontade de fazer aquilo que ela gostava antes. Isso acaba sendo confundido com sintoma depressivo. Mas tem tratamento. E o tratamento, ele deve ser, de preferência, multidisciplinar. Então, é um paciente que precisa acompanhar, assim, com o médico, muitas vezes medicamentos mesmo. Os medicamentos usados para a fibromialgia são os medicamentos antidepressivos, porque a via de neurotransmissores pela qual muitos pacientes têm dor é a mesma que faz com que muitos possam ter ansiedade, depressão.
e a fibromialgia é uma doença que ela anda junto com outras comorbidades. Tá. É importante descartar o hipotireoidismo, tá? Porque o hipotireoidismo também dá dores, também dá fadiga, sensação de pernas inchadas, alteração intestinal. É importante descartar anemia, carências de vitaminas. Então, é uma doença que precisa ser olhada com muito cuidado e a pessoa tem que acolher e cuidar. Assim, a gente deixa de ter, não, a gente controla. É quase que um diagnóstico, doutora, por eliminação, muito mais do que, enfim, já com uma primeira hipótese, a fibromialgia. E é uma doença, assim, o diagnóstico ele é tão interessante porque não tem exames. Aliás, eu acho que eu vou acabar antecipando um fato ou fake aqui. Eu acho que eu não vou dar spoiler, não. Vamos então, fazer. Segura, vamos fazer o fato ou fake. Que a Gláucia já me sinalizou que estão chegando várias perguntas, então a gente quer que dê tempo também de todo mundo perguntar. Na tela, fato ou fake. Olha lá. Fato ou fake? Não há exames complementares, como os de imagem, que façam o diagnóstico. Fato. Fato. É mais ou menos o que eu estava comentando. Então, a pessoa tem lá uma dor, ela fala, não, como é que eu faço um exame e o exame vem normal? Porque não vai realmente ter um inchaço. Ah, mas eu sinto inchaço. A pessoa que tem, ela sente inflamado, ela sente inchado, mas não necessariamente aquilo corresponde, por exemplo, no exame de imagem. Tá. Exames de sangue, que geralmente a gente precisa descartar as outras doenças reumatológicas, que vêm provas inflamatórias, como PCR, VHS. Na fibromialgia vem tudo negativo. Ah, é? Então, é um paciente que se sente até abandonado, porque ele fala, eu fiz exame e não deu nada, ninguém descobre o que eu tenho. Ninguém acredita que eu tenho a Fala dor. que é frescura, né? Então, ele é um diagnóstico clínico, baseado na história que o paciente conta e nas palpações, né, dos tender points. A história clínica ela é fundamental. Pela história clínica, a gente diagnostica 80% dos casos. Muito bom. Vamos para o próximo fato ou fake, para dar tempo de muitas perguntinhas na tela. Olha lá. Fato ou fake? A atividade física é contraindicada para quem tem fibromialgia. Fake. Fake, ainda bem. E por incrível, apesar de parecer óbvio, tem gente que vem e fala, nossa, eu ainda não posso fazer atividade física, porque eu faço e piora. E eu vou contar uma coisa para vocês. No começo, quando você faz, pode ser que piore. Mas é a persistência e esse condicionamento, o fato de você persistir. No primeiro dia pode fazer 10 minutos, segundo dia caminha 15, do terceiro em diante já começa a conseguir mais e vai liberando endorfina. A endorfina é um analgésico natural. Eu ia te perguntar a respeito disso. Isso é real? Isso é real. Então, o pós da atividade, ainda que você comece ela com dor, na sequência ela pode trazer uma sensação de alívio. E eu falo muito para paciente, entenda a atividade física como uma prescrição médica, como se fosse um remédio. Ah, mas eu não gosto. Pensa que é como se fosse aquele xarope amargo que faz parte do seu dia a dia. E assim, o erro das pessoas é buscar o prazer durante, mas o prazer maior do exercício físico, ele vem no depois, na hora que você já está lá, endorfinizado. Você que corre, fala a verdade. É impressionante. Às vezes os primeiros minutos de corrida não são... O primeiro quilômetro é sempre que você fala, nossa, mas tá devagar. E de repente, durante vai tendo a sua expectativa gostosa, vai ficando legal, vai tendo... E quando termina aquela sensação de que bom que eu fui. Então, assim, não só é contraindicado, ele é indicado, ele faz parte do tratamento. Tá aí, gente. Então, a atividade física é para todo mundo. É claro que a gente sabe, inclusive devem ter depoimentos já nas nossas redes sociais, que a gente vai colocar daqui a pouquinho, que é muito difícil começar uma prática da atividade física, seja ela qual for, sentindo uma dor, né? Justamente, num primeiro momento, o maior empecilho. Por isso que precisa da ajuda multidisciplinar para saber o que fazer para conseguir começar. Isso. Que depois aquilo caminha sozinho, né, doutora? Sem dúvida. E às vezes precisa de medicamento também. Pelo menos no início. No início, tá aí. Então, vamos já colocar a perguntinha do público, já tem mais fato ou fake na tela. Obrigada, Diniz, um beijo pra você. Comecei a sentir algumas dores musculares e procurei ortopedista, fui diagnosticado com fibromialgia, mas infelizmente era um infarte. O que fazer para diferenciar as dores? Gente, que depoimento interessante assim, e jovem, né? Num primeiro momento, como desconfiar de um infarte vendo pela sua foto uma pessoa tão jovem, né? A gente pensa que o infarto ele tem como sintoma principal a dor no peito, mas ele pode ter como sintoma a dor no braço,
dor no pescoço, tosse, dor epigástrica, dor no estômago, mas geralmente as dores são superiores. A dor da fibromialgia, ela é uma dor que ela é generalizada, ela é alguma coisa que vem cronicamente, ela não é uma dor que já começa incapacitante, como é o infarto, ela é uma coisa que vem paulatina. E a fibromialgia, além de dor, tem outras coisas juntos, tem a fadiga, o sono não reparador, as alterações intestinais, sintomas emocionais, mudanças de humor, pode ter tontura, alterações de pele. Então, assim, não é comum confundir uma fibromialgia com infarto. Acho que teve uma infeliz situação, né, que depois, felizmente, ela foi diagnosticada corretamente e tratada a tempo, até porque a gente sabe que o paciente jovem, quando infarta, pode ser fulminante. Sem dúvida. Vou colocar a perguntinha do público, daqui a pouco você conta um pouco da sua história, da idade que você, né, descobriu. Olha lá. Aí a gente está, então, sem identificação. Qual médico deve procurar para investigar uma possível fibromialgia? Essa é uma pergunta interessante, né? Uma doença que é um desafio. Por onde começar a investigação? Com qual especialidade, né? E olha que eu acho que é tão vasto os sintomas. Por exemplo, eu tenho pacientes que não têm os sintomas de dores. Tem os sintomas gastrointestinais e os neurocognitivos e alterações de humor. Não tem as dores. E é interessante porque quando você pensa em dor, você pensa no ortopedista e no reumato. Quando você pensa em intestino, você pensa no gastro, no nutrólogo. Quando você pensa na alteração do humor, você vai no psiquiatra. Então, acho que todos os profissionais médicos, eles têm que ter uma boa condição de atender um paciente, de saber diferenciar uma fibromialgia, para ou tratar ou indicar um profissional que tenha mais costume de atender esse tipo de paciente. E a gente sabe que hoje também existem especialistas em dores, que estudam muito a questão pontual da dor e aí partem para investigações e até depois, num próximo momento, indicar qual especialidade a pessoa deve seguir, né, doutora? Sem dúvida, mas eu acredito que a gente esteja com bons profissionais, né, em diversas especialidades, mas, né, ginecologistas, eu acho que ginecologista principalmente, porque a fibromialgia, ela comete mais mulheres, né, mulheres ali numa faixa etária ali de 30, 45 anos, perimenopausa, então o ginecologista está muito apto, o nutrólogo, porque a gente trabalha muito com qualidade de vida, mudança de estilo de vida. É interessante ela ter esse profissional, porque uma vez eleito esse profissional, ele vai acompanhar pelo resto da vida. Doutora, uma pergunta que eu gostaria, assim, não é uma doença autoimune? Não. Ela não entra, ela não é encaixada como uma doença autoimune. Não. Mas ela pode ter gatilhos para o aparecimento, assim como muitas doenças autoimunes? Ah, sim. Aliás, o gatilho, ele é presente em qualquer doença. Toda doença... Não é que ela está programada ali para aparecer tal. Vai ser algo que ela está ali quietinha. Daí eu acho que nesse momento eu vou aproveitar e contar um pouquinho da minha história. Pode, doutora. Porque teve um gatilho. Como vocês sabem, eu com 22 anos era casada, formada, já médica e mãe. Então, em questão de um ano, eu saí da casa da minha mãe, eu tinha o meu quarto, eu morava na casa da minha mãe, eu era estudante. Um ano depois, eu era casada com filha e já médica, tendo que trabalhar. Então, uma série de responsabilidades, lidar com isso muito jovem, de uma vez. Foi onde eu comecei a ter os primeiros sintomas. Na época, eu fui diagnosticada como hérnia de disco, porque aí, se você vai fazer um exame de imagem, você tem lá, todo mundo tem alguma coisinha. E não tive rapidamente o meu diagnóstico de fibromialgia, não. Hoje eu sei que começou lá. E aí, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo mais as coisas, tendo mais recursos, buscando ajuda. Quem fez o meu diagnóstico foi uma reumatologista. E entrei com medicamento específico, mudança no estilo de vida. Eu confesso para você que antes eu fazia muito exercício e do jeito que o exercício ele é indicado moderadamente. Um exercício extenuante pode não ser bom. Entendi. Então, moderar a atividade física, alimentação, assim... não só para fibromialgia, para qualquer doença também inflamatória, apesar da fibromialgia não ter uma inflamação,
a gente precisa ter uma alimentação anti-inflamatória. Tá. Eu fiz um teste, que é o teste de intolerância alimentar, excluí os alimentos que estavam me inflamando, que não necessariamente são alimentos ruins. Aliás, são alimentos, às vezes, muito bons, que a gente está achando assim que está abafando, mas para o organismo não está fazendo bem. E venho aí praticando atividades físicas diferenciadas, estou sempre testando modalidades diferentes. Estou fazendo agora gyrotonic, já fiz pilates, estou fazendo hidroginástica, já fiz dança, a gente vai... Você pedala também? Pedalo, maravilhoso, super indico. É interessante ouvir todas essas patologias, no fundo, elas têm uma ligação com questões emocionais e momentos, muitas vezes, de um estresse que a gente vive e que, mesmo que a gente, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos nesse momento, como coletivamente falando, né, como humanidade, depois e vivendo essa questão da pandemia, que é manter um controle maior diante de situações que fogem o nosso controle daquilo, né? Então, eu acho assim, quantas pessoas estão assistindo a gente agora, e por isso o Glaucio já sinalizou que tem muitas mensagens, depois se você puder responder, doutora. Com certeza, porque eu imagino que depois desse período todo de pandemia, quantas pessoas não desenvolveram a fibromialgia e estão aí numa investigação ampla e não conseguiram ter o diagnóstico, que é o que vai cada vez mais dificultar que ela volte a ter qualidade de vida. É o que eu tenho visto no consultório. Então, eu imagino, doutora. Eu imagino. Então, e não estranho tantas perguntas estarem chegando nas redes sociais. Então, vamos colocar mais uma que dá tempo. Quem escreveu pra gente, olha lá. Aproveitem, estamos ao vivo. Vilma, obrigada, um beijo. O diabético tem mais probabilidade de ter fibromialgia? Olha que interessante, porque a neuropatia do diabético, ele é uma dessensibilidade, né? Tanto que um dos perigos que a gente tem com o diabético é ele machucar, calçar um sapato apertado que machuque e não sentir. Às vezes ele até não sente, às vezes o diabético ele sente de menos. A fibromialgia você sente demais. Tá. Mas é claro que no início de uma diabetes, a pessoa que está às vezes com uma diabetes tipo 2, porque está em sedentarismo, sobrepeso, elas podem coexistir, diabetes e fibromialgia. Mas não necessariamente um paciente diabético, por ser diabético, vai ter a fibromialgia. Vai ter mais chance. Pois é. Não dá mais tempo, né, Glaucia? O assunto, gente, assim, ele é extenso. Eu acho que a gente pode repetir. Podia fazer o fato ou fake fibromialgia parte 2. Parte 2, eu acho, porque com as perguntas que chegaram, eu acho que a gente está num momento muito sensível da humanidade mesmo e que a gente precisa conseguir ajudar. Mas eu vou responder com carinho, na medida do possível, entre hoje e amanhã, no final de semana. Mas o mais importante, tem controle. Tem controle, eu sou prova disso, então, ninguém pode desistir, não é verdade? Com certeza. Procurar ajuda, pesquisar, mandar mensagens para a doutora, que o quadro é exatamente para isso, para ajudar quem também não tem acesso, né, a uma medicina tão de qualidade, vamos falar a verdade. Em todas as áreas a gente sabe que tem bons e profissionais ruins também. Né? Então, que fique aqui como o nosso espaço de um assunto sério para ser compartilhado, para ajudar, né, doutora? Com certeza. Esse é o objetivo número 1 do Você Bonita, desde sempre, né? E a minha missão. É isso mesmo. Então, juntamos tudo, desde o primeiro ao vivo da vida do Você Bonita, doutora, tá junto com a gente. Quem não sabe, eu volto a dizer, minha primeira convidada. É muito legal isso, né? Eu guardo no coração. Que responsa, hein? Muito bom demais. Vai lá no Insta, manda mensagem para a doutora também, quem quiser. A doutora vai ter um tempo, ela consegue responder algumas questões no nosso também. É o @doutora por extenso, tá? @doutora Liliane, @doutora Liliane por extenso. E o site doutoraliliane também por extenso.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E muito feliz de te ver muito bem, sempre linda, com esse sorrisão, porque o astral também vai fazer diferença. Sem dúvida, gente. Obrigada, viu? Beijo.